Como ajudei a minha filha de um pesadelo intenso noturno e que toda mãe precisa observar antes de dormir. É isso que você vai receber aqui hoje. Um guia direto, claro e profundo para entender o que realmente acontece no sistema nervoso da criança durante a madrugada e como agir com precisão para evitar que o medo, a tensão e a desregulação se repitam. Em poucos minutos, você vai aprender a identificar sinais que passam desapercebidos para a maioria dos adultos, compreender como o ambiente influencia o sono infantil e usar seu próprio corpo como ferramenta de estabilidade. Eu sou Thaís Costa, neuropsicoarquiteta e mãe da linda Yasmin, que teve o pesadelo noturno exatamente hoje. Há mais de 20 anos estudo a relação entre mente, emoção e ambiente e como esses três pilares moldam o comportamento infantil, a qualidade do sono e a sensação de segurança das crianças. E hoje eu quero te guiar com a mesma intenção que levo para dentro da minha casa, transformar a maternidade em consciência, presença e clareza. O que quase ninguém fala é que um despertar intenso não nasce do nada. Pesquisas da Harvard Medical School, da Sleep Foundation of the Child Mind Institute mostram que a maior parte dos despertares noturnos vem de uma soma silenciosa, o excesso de estímulos antes de dormir, tensão emocional acumulada, saturação sensorial no ambiente, ansiedade do adulto e falhas na desaceleração do sistema nervoso da criança. Enquanto o corpo infantil tenta entrar em repouso, o cérebro continua escaneando o ambiente em busca de sinais de segurança. Quando não encontra essa segurança de forma consistente, desperta em estado de alerta. E é nesse ponto que a presença do adulto pode resolver ou agravar o quadro. Por isso, este vídeo não é sobre técnicas mágicas, é sobre saber ler o corpo da criança, ajustar o ambiente de forma inteligente e estabilizar suas próprias emoções antes mesmo de conduzir o pequeno de volta ao sono. Mães e pais que entendem essa dinâmica evitam longas madrugadas, reduzem episódios de medo noturno e constroem uma relação de sono mais previsível e saudável. E você vai aprender a fazer isso a partir de agora. Quando você entende o que observar antes de colocar seu filho para dormir, todo o padrão de madrugada muda. Quando você conhece os sinais sutis do sistema nervoso infantil, a sua resposta se torna precisa. E quando você regula primeiro, o corpo da criança também encontra ali o caminho de volta para o descanso que ela não consegue alcançar ainda sozinha. O que realmente causa um despertar intenso em crianças? Os despertares intensos das crianças costumam parecer um mistério para os adultos. Acordam assustadas, tensas, agitadas, às vezes sem conseguir explicar o que sentiram. E a primeira reação de muitos pais é interpretar como pesadelo, comportamento ou até mesmo fase. Mas a ciência mostra algo muito diferente. Alguns estudos sobre medicina do sono revelam que, na maior parte dos casos, o corpo da criança desperta porque o cérebro está tentando processar estímulos que ficaram acumulados antes do sono. E não é fraqueza emocional, é neurofisiologia infantil em estado de alerta. O sistema nervoso das crianças é extremamente responsivo. Ela registra sinais invisíveis ao adulto, tensões emocionais não verbalizadas, ambientes carregados, excesso de estímulos visuais, sons que parecem pequenos para um adulto, mas que o cérebro infantil percebe como ameaça. Quando a criança adormece, o corpo tenta desacelerar, porém, o cérebro continua escaneando o ambiente em busca de segurança. Se algo não estiver coerente com essa sensação, o despertar acontece. O medo noturno não nasce da imaginação, nasce da interpretação sensorial do ambiente e das emoções acumuladas. Pesquisas da Unicef mostram que crianças expostas a telas até 2 horas antes do sono tem até 60% mais chance de despertar durante a madrugada.
não por causa da luz azul apenas, mas pela ativação contínua do sistema nervoso simpático, que mantém o corpo em alerta. Outro exemplo comum é a criança que viveu um dia emocionalmente carregado. Visita intensa, mudança na rotina, excesso de barulho e adormeceu sem descarregar essa energia. Durante a noite, o corpo tenta reorganizar o que não conseguiu processar e o resultado é o despertar abrupto. Há também o impacto direto do adulto. Estudos de corregulação infantil mostram que o corpo da criança sincroniza estados emocionais com o adulto que a coloca para dormir. Se esse adulto está ansioso, cansado, disperso, a criança capta essa vibração e entra no sono sem aprofundar as fases REM e N3, que são as responsáveis pelo descanso restaurador. Isso faz com que desperte facilmente, como se estivesse na superfície do sono. Olha, outro fator negligenciado é o ambiente. Uma luz branca, uma sombra projetada por objetos, uma temperatura ligeiramente mais fria ou mais quente do que o ideal, ruídos contínuos de eletrodomésticos, excesso de estímulos visuais no quarto, tudo isso se soma dentro do sistema nervoso infantil. A University of British Columbia demonstra que ambientes sensorialmente saturados aumenta a probabilidade de despertares noturnos em até 40%, mesmo quando os pais acreditam que o quarto está calmo. Por isso, um despertar intenso não é aleatório. Ele é um sinal claro de que mente, corpo e ambiente não fecharam o ciclo de segurança antes do sono. E quando você compreende essa dinâmica, deixa de ver o despertar como um problema isolado e passa a enxergar como uma linguagem profunda do corpo da criança. Como ler o corpo da criança em 15 segundos? Ler o corpo de uma criança em poucos segundos é uma das habilidades mais importantes para evitar que um despertar intenso se transforme em uma madrugada inteira de desregulação. E isso não é instinto, é observação qualificada. O sistema nervoso infantil fala antes do choro, antes da palavra e muito antes do comportamento. Quando você aprende a identificar esses sinais rapidamente, consegue agir antes que o medo, a tensão ou a energia acumulada se espalhem pelo corpo da criança. A primeira coisa que a neurociência deixa claro é que o corpo reage antes da consciência. E estudos mostram que os sinais fisiológicos de alerta aparecem até 4 minutos antes da criança demonstrar desconforto. Isso significa que muitas vezes o despertar não começa quando a criança abre os olhos. Ele começa antes, durante o sono leve, quando o corpo dá pequenos avisos de que algo está ativando o sistema nervoso simpático. O primeiro sinal é a respiração. Crianças reguladas respiram com ritmo constante, silencioso e profundo. Quando algo começa a desorganizar o corpo, a respiração se torna curta, entrecortada ou um pouco mais ruidosa. Esse é o indicador mais rápido de que o sistema nervoso entrou em estado de alerta. Basta observar o movimento do peito e do abdômen. Se houver tensão, há ativação. Outro sinal é a rigidez muscular. Mãos fechadas, dedos contraídos, pernas retas ou movimentos repetitivos mostram que o corpo está tentando descarregar tensão acumulada. Também há pesquisas do Instituto Americano de Pediatria que revela que essas microtensões são mecanismos automáticos de autodefesa do sistema nervoso infantil. E o olhar também revela muito. Crianças que despertam em segurança apresentam um olhar suave, ainda que sonolento. Já crianças em estado de alerta apresentam 2 padrões distintos. Ou olham fixamente para um ponto, como se estivessem fora do corpo, ou se mostram hiperalertas, sabe? Como se estivesse escaneando o ambiente com rapidez.
O olhar é um espelho direto da atividade neural. A musculatura da mandíbula é outro indicador ignorado pelos adultos. Quando a criança aperta os dentes, mesmo que sem perceber, o corpo está ativado. É a mesma coisa como nós, né? É um reflexo natural do sistema nervoso, tentando estabilizar uma sensação interna de ameaça ou desconforto. Pesquisas mostram que esse é um dos sinais mais confiáveis de desregulação infantil. A sudorese leve, principalmente na testa, nuca e até mesmo assim no peito, é outro marcador muito importante. Não tem relação com calor, é da adrenalina. O corpo infantil libera pequenas doses diante de qualquer estímulo interpretado como risco. E há ainda um último sinal que você pode se atentar: os microtremores, pequenos movimentos involuntários, quase imperceptíveis, que indicam que o corpo está tentando reorganizar a energia acumulada. O que muitos interpretam como frio, na verdade é descarga fisiológica. Quando você reúne todos esses sinais, o corpo da criança se torna legível e em apenas 15 segundos que você observe, você consegue entender se ela está com medo, se ela está cansada demais, sobrecarregada sensorialmente, né? Ou até mesmo saturada de estímulos ou precisando de contenção imediata. Ler o corpo do seu filho não é sobre prever o comportamento, é sobre acessar a linguagem silenciosa do sistema nervoso. É esse tipo de leitura que permite agir antes do choro, antes da crise, antes de um pânico. É esse tipo de leitura que transforma uma madrugada difícil em um momento de reconexão, calma e segurança. O que acontece no cérebro da criança antes de dormir e por que isso decide a madrugada? Antes da criança adormecer, o cérebro entra no estado mais vulnerável do dia. É o momento em que tudo o que ela sentiu, viu, ouviu ou absorveu nas últimas horas começa a se organizar internamente. Pesquisas mostram que o cérebro infantil não desliga do ambiente quando se aproxima do sono. Ele continua processando estímulos, emoções e micropercepções que o adulto ignora. E essa fase é determinante para saber se a noite será tranquila ou marcada por despertares intensos. O que os estudos chamam de janela de transição neural, durante entre 15 a 40 minutos antes da criança entrar nas fases profundas do sono, nessa janela o cérebro infantil busca coerência. Ele compara a energia do ambiente, o estado emocional do adulto e a qualidade dos estímulos com a previsão de segurança. Se algo não corresponde ao que o corpo espera, o cérebro não aprofunda o sono. Ele permanece em modo de vigilância, pronto para despertar ao menor sinal de ameaça. E é aqui que a vibração emocional do adulto se torna decisiva. A corregulação, que é um mecanismo estudado pela University of Oregon, mostra que o sistema nervoso da criança sincroniza seus padrões com o estado interno do adulto mais próximo. Se esse adulto está ansioso, mentalmente acelerado ou carregando tensão não resolvida, o cérebro infantil interpreta essa vibração como risco potencial. E mesmo que o corpo esteja deitado, ele não entra completamente no modo reparador. É como dormir com o olho aberto. Outro ponto crucial são as emoções não processadas. Crianças que viveram conflitos, frustrações, excesso de estímulo sensorial ou mesmo atividades muito agitadas pouco antes do sono carregam essas experiências para dentro da noite. O cérebro infantil não tem maturidade para separar isso já passou de isso ainda está acontecendo. Então, ele leva tudo para o sono como se fosse atual. É por isso que tantas crianças despertam agitadas ou assustadas, mesmo sem terem vivido nada durante a madrugada, porque o gatilho estava escondido no pré-sono. O ambiente também interfere diretamente. A luz forte ativa o córtex visual, impedindo o cérebro de iniciar a produção adequada de melatonina.
Cores vibrantes, brinquedos espalhados, excesso de estímulos no campo de visão e ruídos constantes mantêm o cérebro em estado de alerta. Um quarto saturado faz com que a criança adormeça cansada, mas não descansada. O corpo entra no sono, porém o cérebro continua ativo. E um cérebro ativo desperta com facilidade. Estudos da Sleep Foundation confirmam que o cérebro infantil precisa de previsibilidade sensorial para se entregar ao sono profundo. Não é sobre rotina rígida, é sobre coerência emocional, ambiente e energética. Quando a criança sente que o dia foi encerrado, que o ambiente está seguro, que a vibração do adulto está estável, que o corpo pode desacelerar, o cérebro desliga as defesas e permite que o sono se torne reparador. Antes de a criança dormir, o cérebro não procura conforto, procura segurança e quando essa segurança não é clara, o despertar inteiro, intenso, já está programado. Além do ambiente hiperativo, conforme mencionei, e a vibração emocional do adulto, terceiro erro, é a ruptura abrupta do ritual noturno. Muitas crianças adormecem sem uma transição emocional coerente entre o estado do dia e o estado do sono. É como desligar uma luz acesa sem diminuir a intensidade aos poucos. O sistema nervoso infantil precisa dessa desaceleração gradual para compreender que o dia acabou. Quando não há essa transição, o corpo dorme, mas a energia emocional permanece ativa. Crianças que não têm um fechamento sensorial, como uma baixa de luz, um toque suave, uma voz mais lenta, uma temperatura mais estável e previsibilidade emocional, entram no sono com energia residual. E energia residual é combustível para despertares intensos. Então, o ritual do sono requer a família, a rotina, diminuindo o ritmo para que essa criança entenda que o corpo dela está numa fase de transição emocional, de um dia agitado para uma noite de descanso. Ou seja, esses 3 erros com ambientes hiperativos, vibração emocional do adulto e a ruptura abrupta do ritual do sono, embora pareçam pequenos, criam um estado interno de vigilância que vai acompanhar a criança durante toda a madrugada. Quando a mãe aprende a evitar esses gatilhos, o padrão noturno muda. O sono deixa de ser um intervalo de tensão acumulada e se torna um ciclo de descanso profundo, estável e reparador. E é nessa mudança que a madrugada deixa de ser o caos e passa a ser segurança, presença e conexão. Agora eu quero trazer como você pode estabilizar a criança durante um despertar intenso, tá? E o que eu fiz aqui com a Yá. Quando uma criança ela desperta assustada, o corpo dela não está pedindo explicação. Ela está pedindo estabilidade. Porque o sistema nervoso infantil funciona como um radar sensorial extremamente sensível. O corpo ele capta as vibrações, a microexpressão, a temperatura emocional, a coerência energética, antes mesmo do adulto perceber o próprio estado interno. Por isso, a primeira ação não é tocar na criança, é ajustar o seu próprio corpo, tá? Estudos mostram que a coerência cardíaca do adulto, olha isso, é capaz de regular o ritmo cardíaco infantil em menos de 90 segundos. Isso que significa que antes de qualquer técnica, a sua frequência precisa se estabilizar. Então, a primeira etapa é baixar a sua própria ativação. Inspire pelo nariz de forma lenta, mesmo diante ali do despertar intenso. Sustenta por um instante, exala como se estivesse derretendo a tensão pela boca. O objetivo não é relaxar, é desacelerar.
A criança ela percebe imediatamente quando o adulto muda o ritmo interno. Essa mudança funciona como uma âncora que informa o sistema nervoso da criança que a ameaça passou. Aí a segunda etapa vai ser o toque regulador. Não é um abraço apertado, nem movimentos rápidos. É uma pressão contínua e firme, aplicada no ritmo natural da respiração da criança, geralmente nas costas ou no peito. A pressão suave, ela ativa receptores de segurança do sistema nervoso e comunica ao corpo infantil que há contenção e previsibilidade. Não é o gesto em si, mas é a constância do gesto. O corpo da criança, ela precisa sentir que não precisa mais lutar sozinho. E a terceira etapa é a ancoragem sensorial. Nesse momento, o objetivo é trazer a criança de volta ao corpo. Muitas acordam em dissociação leve entre sonho, medo e realidade. Uma frase curta, dita em tom baixo e firme, funciona como um eixo. Não é para argumentar, explicar ou perguntar, é para orientar o corpo. Frases como assim: eu estou aqui, você está seguro, estamos juntos. Essas frases, elas vão ativar o córtex pré-frontal sem sobrecarregar a criança com linguagem complexa. E a quarta etapa é o ajuste ambiental imediato, que significa veja no ambiente de tudo aquilo que eu trouxe o que pode estar contribuindo para esse despertar. Então, veja a luz. Se houver luz, diminua a intensidade ou a temperatura de cor, né? Para mais amarelado, para mais o avermelhado. Reduza o que tiver de estímulo visual, veja se há sombra de objetos na parede. Estabilize a temperatura, você observe o som, se há algum ruído que você não esteja vendo, sentindo e que a criança, ali muito mais sensível, ela vê. Os sons contínuos também reduzem a ativação do sistema simpático, que são os ruídos brancos, tá? O ambiente, ele precisa parar de disputar com o corpo infantil e passar a trabalhar a favor dele. Isso é uma das minhas bandeiras aqui da neuroarquitetura. E pesquisas da Sleep Foundation mostram que o sistema nervoso ele relaxa muito mais rápido em ambientes sensorialmente uniformes. Bem, a quinta etapa é a coerência emocional. Não adianta nada você falar calmamente enquanto o seu corpo estiver tenso. A criança lê o que você vibra. Ela vai responder ao seu estado, não à sua intenção. Então, quando você ajustar a sua frequência, organize o seu gesto, estabilize seu campo emocional e a criança vai entrar nesta ressonância. Ela desacelera porque sente que agora ela pode desacelerar. O corpo infantil, ele só desliga o estado de alerta quando percebe que não precisa se defender do mundo nem dos estímulos internos. Estabilizar uma criança durante um despertar intenso não é apenas sobre técnica, é sobre a presença regulada sua. É a combinação entre corpo, voz, ambiente e a sua intenção. Quando você lidera essa regulação, o sistema nervoso infantil encontra o caminho de volta ao descanso com muito mais facilidade do que não ter essa sua consciência da autorregulação e como lidar, né, com esses despertares, que muitas vezes acaba nos assustando. O ritual que prepara o sistema nervoso da criança antes de dormir, que é chamado o ritual do sono, né? O sono infantil não começa quando a criança fecha os olhos, ele começa muito antes, no ritual silencioso que antecede o momento de deitar. É interessante começar desde a fase de recém-nascido, mas caso não seja o teu momento, você já passou dessa fase, não tem problema. Inicie essa nova rotina na sua vida para você ver a transformação dos despertares noturnos. É nessa faixa de tempo, antes, né, do momento de dormir ali, que o sistema nervoso decide se o corpo vai aprofundar o sono ou se vai permanecer em alerta.
A neurociência infantil mostra que essa transição entre o estado de vigília e o estado de descanso é o ponto mais sensível da noite. E quando essa transição é feita com coerência, o cérebro infantil ele vai relaxar com mais rapidez. Quando não é, a madrugada pode se tornar imprevisível. Então, o ritual do sono não é uma rotina mecânica, é uma comunicação neurológica, emocional e energética. Ele informa ao corpo da criança que o dia terminou, que o ambiente está seguro e que nada exige vigilância. Tudo no ritual precisa responder a uma única pergunta do sistema nervoso infantil: posso desligar? É essa a pergunta. Quando a resposta é clara, o sono aprofunda. Quando não é, o corpo permanece hipersensível, pronto para despertar. A primeira etapa do ritual é a desaceleração gradual. As crianças não conseguem ir do estado ativo para o estado de repouso de forma abrupta. O cérebro precisa diminuir a frequência neural aos poucos. Isso significa reduzir estímulos visuais, suavizar a iluminação, desacelerar a voz, tanto na casa quanto das pessoas, diminuir o ritmo dos movimentos, fazer essa desaceleração de 20 minutos já aumenta significativamente a chance de sono contínuo e reduz despertares noturnos. Por aqui eu costumo, a parte noturna, já ter arandelas, não uso iluminação de teto, mas sim arandelas com tons bem laranjados, né? E vou diminuindo também os ritmos das brincadeiras, a conversa eu já falo num tom mais baixo. O ritual do sono eu introduzo ali, né, tanto a higiene quanto a oração, para que a Yasmin ela já entenda que ela está no processo, né, de desaceleração do dia passando para a noite, tá? A segunda etapa, que é indicado pela neurociência, é a respiração espelhada. Então, quando você se senta ao lado da criança e ajusta a própria respiração para um ritmo mais lento e constante, o corpo infantil vai responder automaticamente. Essa correlação acontece porque o sistema nervoso da criança busca estabilidade externa para estabilizar seu próprio ritmo interno. Então não é necessário pedir para a criança respirar fundo, ela acompanha o adulto de forma natural. Então a gente se olhar e ver como que nós estamos na nossa frequência é fundamental, tá? A terceira etapa é o fechamento emocional do dia. Então, crianças não verbalizam tensão acumulada, mas elas vão carregar no corpo tudo que viveram. Uma frase simples, dita com intenção, funciona como símbolo de encerramento. Não se trata de conversar sobre cada detalhe, mas de comunicar tudo o que aconteceu, né, pertence ao dia. O que o corpo agora está seguro para descansar, isso ajuda o cérebro infantil a entender que não existe nada pendente. A quarta etapa é o microgesto de aterramento. Um toque leve contido nas costas, nos pés ou na cabeça, sempre no mesmo ritmo. Cria previsibilidade sensorial. E o ideal é que você não faça na extensão toda, por exemplo, das costas, porque você está estimulando vários, pontos ali. Então, realmente é um toque leve, contínuo, num micro pedaço do corpo, do corpinho dela, que ela aceite, obviamente, e que seja tudo ok. A previsibilidade, ela diminui a atividade do sistema simpático e aumenta a sensação de segurança. Então, um toque ritmado é interpretado pelo cérebro como constância, e constância é a linguagem primária do descanso. Muitas vezes, o teu filho vai dizer qual é o lugarzinho que gosta mais de estar fazendo. Então, isso é muito legal também, se é na nuca, se é na testa. Cada criança, ela vai aceitar esse gesto de aterramento de uma forma. A quinta etapa é a intenção emocional do adulto. Então, como a criança lê o campo emocional antes de qualquer palavra, como eu já disse, quando o adulto se senta ao lado da criança com pressa, irritação ou tensão, o corpo infantil vai perceber essa instabilidade e não vai entrar no sono profundo. Então, o adulto, ele se coloca no estado de presença, mesmo cansado, sim.
É mesmo cansado. E o sistema nervoso infantil baixa a guarda. A intenção organiza o ambiente energético completamente aí. O ritual antes do sono não é apenas sobre técnica, é sobre criar coerência entre corpo, ambiente e emoção. E cada família, cada mãe e filho, ou pai e filho, vai ter o seu próprio ritual. O interessante é que, além da coerência, que tenha consistência todas as noites, né? Para que ela realmente seja transformada e a criança se sinta muito mais segura. Então, vamos lá? Vamos convir que a maternidade revela suas verdades mais profundas na hora que ninguém está olhando. É na madrugada, é naquela casa silenciosa. Parece que o mundo está suspenso. De repente, o corpo da criança mostra quando depende, né, da estabilidade emocional, energética e sensorial nosso ali para acompanhar. E não é fraqueza, é natureza. O sistema nervoso infantil foi criado para procurar referência externa antes de criar estabilidade interna. E quando essa referência ela é coerente, firme e presente, os nossos filhos encontram ali o caminho de volta ao descanso com muito mais facilidade. Então, quando a madrugada se torna difícil, muitas mães acreditam que falharam, mas não existe falha. Quando o corpo da criança desperta buscando segurança. Então, o despertar é uma tentativa de reorganização. É o sistema nervoso pedindo ajuda, pedindo presença, pedindo referência. E quando você entende isso, toda a dinâmica muda. Em vez de lutar, você surge com a condução. Em vez de frustração, você surge com clareza. Em vez do caos, surge uma oportunidade real de vínculo e, claro, de segurança para o seu filho. A verdade que transforma as madrugadas é simples e profunda. O sono infantil não começa quando a criança adormece. Começa quando o adulto se torna um campo estável e a casa também, né? O ambiente deixa de competir com o corpo infantil e passa a acolher. Então, quando começa, né, o ritual noturno, aí se prepara a mente da criança para ela descansar em segurança. Quando começa o adulto, né, também entrar nessa coerência do ritual, que fala com intenção, que toca com precisão, que se torna, né, que na verdade se posiciona emocionalmente como aquele que sustenta e não como aquele que reage, né? A madrugada, ela vai transformar quando o adulto não se apressa para silenciar o despertar, mas sim para compreender o despertar, porque cada despertar vai carregar uma informação. Uma luz desajustada, um estímulo visual em excesso, um medo não verbalizado, um resto de energia acumulado do dia, um estado emocional do adulto que não foi percebido, enfim, nada acontece à toa no corpo de uma criança. O corpo dela fala e quando você aprende a ouvir, o equilíbrio volta, porque você vai trazer essa regulação para o teu filho. A maternidade não te pede perfeição, te pede presença, te pede percepção, te pede coragem para olhar para o que está por trás do comportamento e não apenas para o comportamento. E quando essa consciência chega, você deixa de temer a madrugada e começa a usá-la como um espelho daquilo que a criança ainda não consegue dizer. A noite muda quando o seu olhar muda. O corpo da criança descansa quando o adulto descansa internamente. E o sono profundo, então, esse se restaura, fortalece a calma, nasce sempre daquilo que você vibra, não daquilo que você fala. E é isso, minha querida. Eu espero que esse vídeo faça sentido para você, te ajude nos despertares noturnos, a regular a casa antes. Encaminhe esse vídeo para outras mães que tenham aí problemas com os filhos dormindo à noite. Pode ser que ajude muito elas. É assim que eu desejo. Um abraço de mãe para mãe.